ao Levando a Vida no Violão. Hoje falaremos sobre postura da mão direita e esquerda. O comportamento dessas mãos é fundamental para que a gente tenha um bom desempenho instrumental, né? A primeira questão que eu gostaria de informar a vocês é com relação a ângulo de ataque dos dedos da mão direita. Quando a gente posiciona direcionado à boca do instrumento, isso já foi tratado na aula passada sobre postura do violão. Hoje falaremos sobre especificamente o ataque da mão direita e da esquerda. Então, quando a gente ataca as cordas do violão, ou seja, primeiro posiciona os dedos em cada corda, depois ao ataque. Ele tem que estar direcionado para as cordas de maneira que possa facilmente serem tocadas ou tangenciadas. Essas cordas, o dedo tem que exercer uma pressão na corda o suficiente para que ela emita uma vibração que vai entrar no instrumento e depois projetar. Essa força que a gente vai desempenhar nos dedos, ela tem que estar bem organizada em relação à musculatura da sua mão. Então, a gente posiciona, quanto mais dedo você usar na articulação, mais fácil o som vai sair. Então, não se toca só nessa parte do dedo, você toca com todo o dedo. Então, a articulação vai dar mais peso à articulação, e aí com isso o som vai projetar com mais facilidade. Essa é uma discussão que tem que ser colocada sempre quando você for estudar, né? Outra questão é você não tirar o punho do local. Então você não pode fazer com que o punho suba e desça dessa forma que eu estou fazendo de maneira errada. Ele tem que estar parado para que a gente consiga encontrar rapidamente as cordas. Então, são duas questões básicas. Primeiro, posição do punho e direcionamento dos dedos nas cordas do instrumento. A posição da mão adequada se baseia no polegar. O polegar tocando no centro da boca do instrumento, isso aqui é a boca do instrumento, ele vai fazer com que todo o restante dos dedos da mesma mão, da mão direita, se direcione para as cordas. Está vendo esse formato de concha? Esse formato de concha é a adequação do tamanho dos dedos, porque cada dedo tem um tamanho diferente. Então nós temos que direcionar com essa formatura na mão para facilitar o toque dos dedos. Nós violonistas usamos, no violão na técnica moderna, usamos unha. As unhas elas têm que estar lixadas próximo à carne, e também de maneira, o violão como está direcionado de forma diagonal e o tangenciamento é em outro ângulo, nós temos que direcionar a unha de forma que esse ângulo não impeça a passagem da unha na corda. Se você tiver pontas que impeçam isso, elas têm que ser tiradas. Então, esse ângulo de ataque das unhas tem que ser o ângulo de lixamento delas, para que possa não cometer situações erradas ou de dificuldade no toque. Com relação a essa mão, a mão esquerda, também tem que estar direcionadas ao braço, ou seja, você tem que fazer com que cada dedo da mão esquerda estejam direcionados ao braço do instrumento, né? Para isso, a gente usa o polegar como apoio atrás. Esse apoio tem que estar mais ou menos centralizado na mão. Ele não pode estar muito assim para cá, nem para fora da mão. Ele tem que estar centralizado. É como se você tivesse que ter o apoio para pegar alguma coisa, né? Então o polegar tem que estar centralizado entre os dedos. E aí você posiciona a mão com um dedo para cada casa. Isso é importante, para que também, da mesma forma que esses dedos aqui têm que estar próximo das cordas, esses simultaneamente, da mesma forma.
O sincronismo, quando a gente discute sincronismo, é fazer com que um dedo execute um gesto simultaneamente com o outro, da outra mão. Então vamos fazer um exercício rápido aqui de escala cromática. Então você tem nesse gesto de dedo 1 toca, dedo 2 toca, dedo 3 toca, dedo 4 toca. Então dedo 1, 2, 3, 4. Você vai ter uma articulação que sincronicamente esse dedo tem um gesto e esse tem outro. Mas sincronicamente eles executam o som. Essa é a proposta principal do instrumento para que saia som, né? Com relação ao comportamento, nós temos que pensar o seguinte: a nossa mão, quanto mais você afasta um dedo do outro, mais contração muscular você executa na mão. Quanto mais relaxado a sua mão está, os seus dedos estão próximos. Então, tanto para essa mão como para essa, mesmo que você afaste o dedo de uma mão, de um dedo da mão de um dedo ao outro, você está afastando aqui. Você tem que pensar o seguinte: eu estou afastando os dedos, mas ao mesmo tempo eu estou executando um gesto. A partir que eu executei o gesto, eu relaxo os dedos de novo. A mesma coisa para cá. Aliás, aqui é um pouco diferente. Eu nunca afasto os dedos da mão direita. Eles têm que estar sempre juntos, alinhados, para que eu possa relaxadamente executar o tangenciamento das cordas. Então, a minha dica para hoje seria fazer com que o gesto aconteça de maneira sincrônica. Como é que esse gesto acontece de maneira sincrônica? Eu tenho que perceber qual é o toque que eu tenho que dar. Então esse toque é o seguinte: quando eu aperto a corda nesse trasto aqui, que é esse ferrinho, eu tenho que apertar de uma maneira que a corda encoste no trasto, aí eu executo o som aqui, desse lado. Mas isso tem que ser de maneira sincrônica, de forma que quando eu aperto, eu já toco. Quanto que eu devo apertar? Só o suficiente para encostar o dedo, a corda no trasto. Então eu aperto o dedo, a corda, com o dedo a corda, e aí ela vai soar no trasto. Outra questão também que a gente deve prestar atenção é que se você apertar na parte de trás da casa, que isso aqui é uma casa, chamamos de casa no violão, vai começar chamamos de trastejar. Seria esse som inadequado que a gente não quer. Ninguém quer tocar violão com essa sonoridade ruim, né, da nota. Então a gente trabalha sempre com posicionamento do dedo no trasto da frente da casa. Aí ele fica limpo. Você consegue limpar o som. Então é esse trabalho que organização dos dedos próximos do trasto da frente da casa e também a organização do toque de forma sincrônica, da execução do aperto dessa nota e da execução do toque dessa nota na mesma hora ou no mais próximo possível, na velocidade mais próxima possível uma da outra, para que soe adequadamente as notas. Essa é a discussão que temos hoje sobre sincronismo, postura das mãos e a maneira que você pode desenvolver melhor sua técnica. No nosso próximo encontro, falaremos um pouco sobre escalas, escala musical no braço do instrumento e como a gente pode executar melhorar nosso nível técnico sobre esse comportamento escalar e também nos arpejos. Até a próxima.